quando o ente querido parte, a vida nunca diz adeus. Existe uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar: a dor de perder alguém que ama. Não importa se for um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo ou um grande amor da sua vida. Quando alguém parte, parece que uma parte de nós também vai embora. O silêncio da casa muda, a cadeira vazia chama nossa atenção, o telefone não toca mais. A voz que tanto nos confortava já não é ouvida. E o coração pergunta, quase em desespero: por quê? Segundo a doutrina espírita, essa pergunta encontra uma resposta cheia de esperança. A morte não existe como fim. Ela é apenas uma passagem. Quem parte não deixa de existir, apenas retorna à verdadeira pátria espiritual. O corpo fica, mas o espírito continua vivo, continua amando, continua aprendendo, continua caminhando. Mas nós choramos porque sentimos saudade. E a saudade é uma das formas mais puras do amor. Quem ama sente falta. Quem ama deseja abraçar novamente. Quem ama gostaria de voltar no tempo e viver mais alguns minutos ao lado daquela pessoa. Mas, segundo o Espiritismo, Deus jamais separa para sempre aqueles que verdadeiramente se amam. Os reencontros fazem parte da jornada dos espíritos. Nenhum amor sincero se perde. Nenhum vínculo criado do bem desaparece. Talvez você esteja vivendo um luto nesse momento. Talvez tenha perdido alguém recentemente. Ou talvez carregue uma saudade que nunca deixou seu coração. Se for assim, permita-me dizer algo que pode trazer algum consolo. A pessoa que você ama não gostaria de ver você destruído pela dor. Ela gostaria de ver você vivendo, seguindo em frente, cumprindo a sua própria missão. Porque quem parte continua sua caminhada. E quem fica também possui uma missão a cumprir. No plano espiritual, segundo os ensinamentos espíritas, cada espírito retorna levando consigo apenas aquilo que conquistou moralmente. Não leva dinheiro, não leva títulos, não leva bens materiais. Leva apenas o amor que distribuiu, o bem que realizou, as pessoas que ajudou, as virtudes que desenvolveu. É por isso que cada existência possui um propósito. Cada desafio, cada lágrima, cada reencontro, cada despedida, tudo pode contribuir para o crescimento do espírito. Às vezes perguntamos: por que Deus levou meu filho? Por que minha mãe partiu tão cedo? Por que meu marido morreu? Por que alguém tão bom precisou partir? Sob a ótica espírita, nem sempre teremos todas as respostas durante a sua existência. Mas confiamos que Deus jamais permite algo sem um propósito maior. Mesmo quando não conseguimos compreender, a dor não significa abandono. Jamais. O sofrimento não é a prova de que Deus deixou de nos amar. Muitas vezes é justamente durante as maiores tempestades que nossa fé amadurece. Quem parte também enfrenta seus propósitos, seus próprios desafios. Ao chegar ao mundo espiritual, e o espírito continua aprendendo, continua evoluindo, recebe auxílio, revê sua caminhada, encontra familiares e amigos que haviam retornado antes e prepara novos passos para a sua evolução. Por isso, o maior presente que podemos oferecer a quem desencarnou não é o desespero, é a oração, é a serenidade, é o amor. Quando oramos sinceramente, segundo o Espiritismo, nossos pensamentos alcançam aqueles que amamos. A prece é um abraço que atravessa dimensões. Ela consola quem ficou,
e fortalece quem partiu. Mas existe outra missão muito importante: a missão de quem permanece na terra. Quem fica precisa continuar vivendo, não por obrigação, mas porque a própria vida continua sendo uma bênção. Honrar a memória de quem partiu não significa viver preso à tristeza. Significa viver de uma maneira que encha de orgulho aqueles que hoje nos acompanham do plano espiritual. Cada gesto de bondade, cada ato de perdão, cada escolha pelo bem é uma forma de dizer: eu continuo levando o seu amor comigo. Segundo o Espiritismo, os laços verdadeiros nunca são rompidos. Eles apenas mudam de dimensão. Talvez você não consiga mais enxergar aquela pessoa. Talvez não possa mais ouvir sua voz. Mas isso não significa ausência. O amor permanece. E muitas vezes aqueles que partiram continuam nos amparando espiritualmente, dentro dos limites permitidos pelas leis divinas. Isso não significa que devamos viver tentando contato constantemente com eles. Pelo contrário, a maior demonstração de amor é confiar que Deus cuida de cada espírito em seu devido tempo e aceitar que cada um possui a sua jornada. E que um dia, quando nossa missão aqui terminar, também retornaremos ao mundo espiritual. Nesse momento, compreendemos muitas respostas que hoje ainda não possuímos. Talvez descobramos que nunca estivemos realmente separados. Talvez percebamos que aqueles encontros inesperados, aquelas intuições e aqueles momentos de paz eram formas discretas do amor espiritual se manifestando. Enquanto esse dia não chega, resta-nos viver, amar mais, perdoar mais, abraçar mais, dizer eu te amo enquanto há tempo, porque ninguém sabe quanto tempo ainda terá nessa existência. A morte não deve nos ensinar apenas a sentir a saudade, ela deve nos ensinar a valorizar a vida. Segundo a doutrina espírita, ninguém parte antes da hora permitida por Deus. E ninguém permanece além do tempo necessário para o seu aprendizado. Cada existência possui um propósito. Cada despedida também. Se hoje você chora por alguém que ama, lembre-se dessa mensagem. As lágrimas passam. O amor permanece. Os corpos se despedem. Os espíritos continuam vivos. E aqueles que amam de verdade não dizem adeus. Dizem apenas até logo. Porque para o espírito imortal, o amor é eterno. E onde existe amor verdadeiro, sempre haverá reencontro. Assim seja.